Estamos no ar, estamos ao vivo, é isso aí. CX Generation no ar. Essa entradinha tem que sempre ser assim, para não perder o estilo aqui que a gente está criando, não é? Então, vamos lá. Primeiro, eu queria te falar que agora o Spotify tá deixando a gente avaliar o podcast. Então, se você tá gostando, se não tá gostando também, eu vou te pedir para deixar a sua avaliação. Se você tá ouvindo depois aqui gravado, deixa a sua avaliação para eu saber como é que tá sendo essa experiência para você, porque aqui a gente fala de experiência. Então, eu quero saber qual é a tua opinião. Deixa a tua avaliação de 1 a 5 estrelas pra gente poder aqui mensurar como é que tá sendo esses episódios. E queria agradecer agora ao nosso parceiro especial, que vem nos apoiando aí desde o início da 2ª temporada, a People Experience, que é uma plataforma de jornada do cliente, mapeamento da jornada do cliente e de persona. Plataforma gratuita e brasileira para você usar. Eu vou deixar depois o link aqui na descrição da live e do podcast editado. Então, se você quiser mapear a sua jornada, é só entrar no link. E a gente tem um episódio, número 18, para você saber o que é jornada, o que é persona, entender como mapear. Tem um episódio só sobre isso, episódio 18 para você. Bom, já dei todos os recados aqui. Podemos começar? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation. Eu sou a Karen Kligerman, a apresentadora desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante com o nosso convidado que já está aqui assistindo a gente. Então eu vou te fazer uma pergunta para a gente iniciar esse tema. Você tem uma comunidade em torno da sua marca? Deixei a pergunta no ar, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como você pode criar uma comunidade para sua marca e para que serve essa comunidade, como construir uma comunidade. Vamos falar sobre isso com uma pessoa super, super especial que eu vou introduzir agora. Tananana, quem será essa pessoa? Primeiro de tudo, é uma pessoa que é maratonista, tá sempre correndo, fazendo alguma maratona, sempre se exercitando. Além disso, é criador da maior comunidade brasileira de CX, e se duvidar, da América Latina também. E também trabalha hoje na Solux, é CCO, Chief Customer Officer, ou seja, chefe aí da experiência do cliente dentro da empresa. E além disso, é CMO, Chief Marketing Officer, na Solux, que é uma empresa de métricas, de mensuração. Então, eu vou convidar aqui nosso convidado especial, ele, Bruno Guimarães. Deixa eu te convidar aqui para você entrar. Opa! Oi? Olá, pessoal. Oi, estão me ouvindo? Olá, deu certo, foi. Tudo Boa, bom? boa. Tudo jóia, prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E vamos que vamos, né? Vamos O que pessoal tá vamos. chegando aí, ó. Entrando um monte de Luquinha, gente Juliana agora. aí, ó. Os parceiros aí da Maravilha. comunidade. Bruno, deixa eu te perguntar. Pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados. Acertei na descrição? Acertou. Acertei. É maratonista há quanto tempo? Isso eu não consegui descobrir. Na verdade, triatleta. Triatleta. Faço Ironman. Já cruzei a Cordilheira dos Andes correndo. Isso já tem mais de 10 anos. Fiz meu primeiro triatlon, digamos assim, em 2007. Então já tem uma longa jornada aí. Triatlon, esporte, é minha terapia, é onde eu esvazio a cabeça ali, é onde eu me desconecto do mundo e foco ali só no eu comigo mesmo. Entendi. Boa. Bom, boa noite aqui para quem está entrando agora. E vou só introduzir aqui o podcast para quem não conhece. A gente aqui, CX Generation, é um podcast que a gente fala de experiência. Então já tem vários temas aí nesse background. Já falamos de da jornada do cliente, já falamos de persona, já falamos... Inclusive tem temas assim sobre experiência como oratória, vários temas interessantes. Se você voltar aí no histórico vai ter um monte de assunto legal. Mas hoje a gente vai falar sobre comunidade. Aqui o Bruno, criador da comunidade de CX,
amigos do CX, inclusive é o perfil que o Bruno tá, para todo mundo poder seguir depois. Bruno, bom, pra gente começar, eu queria te perguntar exatamente sobre essa comunidade que você criou, que hoje é a maior comunidade do Brasil, e a gente conversando aí no paralelo, né? Se duvidar, da América Latina também, pela tua percepção. Não comprovada ainda, mas pode ser que seja. Então, eu queria saber como foi que você conseguiu criar uma comunidade tão grande. A que se deve esse sucesso, né? Inclusive por ela ser reconhecida pela CXPA, que é um órgão super reconhecido em CX. Então, queria passar essa bola para você. Como foi a criação dessa comunidade tão grande? Peraí. Que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho 2 recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é, para você que tá chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que se trata esse podcast, relaxa, que tem um episódio 0 preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que tá com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim, é só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os 2 recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais. Legal. É até engraçado falar da criação da comunidade, porque eu brinco que a comunidade nasceu por acidente, né? Na verdade, eu não acordei um dia e falei, nossa, vou criar uma comunidade de experiência do cliente e vou transformar ela numa comunidade do mercado. Não. Na verdade, tudo começou com um momento de carreira meu, que eu estava buscando novas oportunidades, e eu postei no LinkedIn a seguinte mensagem: pessoal de CX, de CRM, de CS, enfim, todas as sopas de letrinha ali que está ligada a cliente, convidando essas pessoas para tomar um café para que a gente pudesse trocar experiências sobre esse mercado. E minha intenção com esse post, na verdade, era me conectar com profissionais que já estavam na área para eu entender as oportunidades, para eu entender se eu conseguia abrir alguma porta ali para migrar para essa área, e me conectando com esses profissionais eu poderia acelerar o meu desenvolvimento, meu conhecimento sobre o tema. Eu sempre tive na minha cabeça a questão de colocar o cliente no centro, mas não tinha toda essa metodologia, não tinha todo esse conhecimento que a gente vê hoje em relação a CX. Então eu comecei a fazer vários cursos sobre o tema, me inteirar sobre o assunto e lancei esse post. E desse post algumas pessoas me responderam, eu criei um grupo no WhatsApp para a gente organizar um happy hour, que a intenção era fazer um happy hour com essas 5, 6 pessoas ali que me responderam, para a gente se conectar, para a gente se conhecer, para ir ter um bate-papo. E, na verdade, o happy hour ele nunca aconteceu. E a gente, na verdade, assim que eu criei o grupo, eu falei, cara, por que esse grupo não vira esse ambiente para a gente ter essas trocas, né? Vamos convidar outras pessoas, vamos chamar mais profissionais para a gente poder ter essa troca. E minha intenção ainda era essa, de juntar mais gente para eu poder absorver essas informações de todos esses profissionais. E aí a gente começou a marcar alguns meetups. Então, eu tinha uma sala de reunião aqui na empresa vazia. Falei, cara, o pessoal quer vir para cá? 5 horas da tarde, a gente troca uma ideia e se conhece. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo. Quando foi um terceiro, a gente tinha uma pessoa da comunidade, né, do grupo, na verdade, que trabalhava numa empresa chamada The Ônibus, que o escritório deles é na Chácara Santo Antônio, então é uma casa, e ela sugeriu de fazer um café da manhã, num sábado, lá no escritório da The Ônibus. Então, legal, vamos. Aí a gente eu convidei alguns profissionais para trazer um conteúdo, para fazer uma palestra ali para todo mundo. Só que foi uma coisa muito informal, cada um foi convidando as pessoas, cada um foi juntando. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, tinham mais de 50 pessoas. E aí, nesse momento, eu falei, nossa, tem um movimento aqui acontecendo. Então, foi nesse momento que eu criei o nome Amigo CX, que eu construí a página no LinkedIn, no Instagram, e aí eu comecei, de fato, a entender o que era uma comunidade, como que eu fazia para engajar essas pessoas, como que eu fazia para criar iniciativas que eu garantisse que essas pessoas não saíssem, né? Então, e aí foi a partir desse momento que eu dei uma cara mais profissional, assim, mais cuidado com a comunidade, e a gente começou a organizar mais esses meetups, e aí de forma um pouco mais estruturada, trazendo sempre profissionais para palestrar, e isso foi crescendo, muita gente começou a me procurar querendo fazer parte, e hoje, enfim, virou o que virou.
Então, por isso que eu falo que foi por acidente, né? Porque a intenção não era construir Aham. uma comunidade. Mas a partir do momento que eu entendi que existia um movimento acontecendo, né? Que existia de fato um interesse pelo mercado e pelas pessoas participarem de um grupo com o mesmo interesse, eu decidi investir o tempo em investir em iniciativas ali para de fato construir a comunidade. E acho que eu falo que eu tive um pouco de sorte também, porque o Amigo CX ele foi a primeira comunidade, de fato, sobre o tema, né? Então, como a gente foi pioneiro, acho que a gente conseguiu acelerar muito a atração das pessoas, né? E eu tive sempre o cuidado de garantir que o debate, as discussões dentro dos grupos eram 100% focadas no tema. A gente não tinha dispersão, não tinha pessoas falando de coisas que não tinham nada a ver, porque acho que aí está o grande sucesso da comunidade, né? Então, de fato, tudo que é discutido lá, todas as trocas lá, de fato, tem a ver com o objetivo principal do grupo. Então, a gente não cria essas barreiras, né? Essa falta de contexto com um grupo. Uhum. E uma curiosidade é que você não veio de CX, né? Você estava em marketing e aí surgiu essa curiosidade de... Como é que foi isso? Na verdade, eu venho de marketing, né? Eu sou formado em propaganda e marketing. Sim, eu Então, também. Por isso que eu te é, perguntei. pois é. Então, a minha formação é propaganda e marketing. Tem um lado mais empreendedor, então tive agência de publicidade, tive uma agência de marketing esportivo, já trabalhei na área de vendas, já trabalhei em call center, enfim, já tive uma experiência bem diversificada, digamos assim, até licenciamento de escola de samba eu já fiz no Rio de Janeiro. Ó, Então eu digo que, sim, mas o meu foco sempre foi o marketing, né? Transformação digital, marketing, publicidade. Mas em todas essas minhas experiências, eu sempre tive uma coisa muito certa na minha cabeça, que é a experiência que eu trago para o meu cliente, né? Como que eu consigo, de fato, gerar credibilidade pela minha entrega. E isso começou muito no meu primeiro momento de carreira ali, que foi a construção dessa agência de publicidade. Eu era recém-formado da faculdade, não tinha experiência nenhuma em gerir um negócio, muito mais em publicidade. Mas surgiu uma oportunidade. A gente tinha um cliente que era da família da minha sócia, então a gente atendia essa agência, a gente recebia por essa agência, a gente trabalhava em casa, e a gente falou, cara, vamos embora, a gente não tem nada a perder. Então, como a gente não tinha experiência, ninguém conhecia a gente, o que eu foquei foi de entregar a melhor experiência para o meu cliente, de tentar extrair o máximo de informação que aquele cliente tinha de necessidade, de expectativa naquela relação, e que eu pudesse entregar o meu melhor. Porque dessa forma, eu ia conseguir criar essa confiança, despertar essa credibilidade na empresa, e aos poucos a gente ia ganhando espaço, ia conquistando novos clientes, ia montando nosso portfólio, né? Então, para mim, sempre foi muito claro essa questão de colocar o cliente no centro, de ouvir o cliente, de me colocar no lugar do cliente, porque outro exercício que eu fazia era o seguinte, eu cuidava de toda a parte de criação da agência, né? Então, toda a parte de design, construção das campanhas, redação, era tudo eu que fazia. Então, eu sempre, na hora que eu estava criando, na hora que eu estava ali desenvolvendo as peças publicitárias, eu tinha muito cuidado de tentar me colocar no lugar das pessoas que iam receber aquela mensagem. Porque, se uma coisa, sou eu, publicitário, criando uma peça publicitária, e outra coisa são as pessoas, o target daquela campanha, que vão receber aquela mensagem e vão se conectar ou não. Então, são, né, expectativas diferentes. Eu tenho um viés e quem vai receber tem outro viés. Então, eu sempre tentava me colocar na posição dessas pessoas para garantir que eu estava entregando essa mensagem correta para a gente atingir o maior número de pessoas, né, e conseguir fazer a campanha ser efetiva. Então, eu sempre tive essa questão de colocar o cliente no centro, de entender a necessidade, o que está do outro lado, de me colocar no lugar do outro, mas eu nunca tive as metodologias, as métricas, o framework, eu não tinha nada disso. Na verdade, era tudo feeling meu, que eu achava, cara, esse aqui é o caminho certo e na minha cabeça fazia sentido. E aí, quando foi em 2017, que foi quando começou essa história do grupo, da comunidade, foi um ano que eu estava muito envolvido na minha empresa, onde eu estava trabalhando, tentando pensar em formas para eu conseguir entregar uma melhor experiência para o cliente, porque eu estava muito na área de relacionamento, de trazer novos clientes para a empresa. Mas existia um grande esforço de trazer novos clientes e pouquíssimo esforço de manter, de reter aqueles clientes na empresa.
E eu comecei a ser cobrado pelaquela retenção. Eu falei, nossa, mas se eu estou sendo cobrado por aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para garantir que esse cliente não saia no final do contrato que durava um ano. Então eu comecei a pensar em várias estratégias e aí fiz pesquisa com o cliente, criei, não posso nem dizer que foi um mapeamento de jornada, mas tentei entender os passo a passo que ele tinha nessa relação para tentar entender que caminho que ele percorria, qual era a expectativa em cada ponto de contato e comecei a criar umas coisas da minha cabeça que eu entendia que fazia sentido e meio que num modo de sobrevivência para garantir que eu conseguia trazer clientes novos e eu conseguia reter aqueles que estavam com a gente. E aí, a partir desse momento, eu falei, nossa, eu preciso buscar mais informação no mercado para conseguir desenvolver mais isso, né? Conseguir tornar esse lado mais profissional. E aí foi quando eu comecei a fazer curso de gestão de mapeamento de jornada, de CRM, de atendimento. Eu me joguei nesse universo para tentar entender o que tinha de informação no mercado. E aí, a partir daí, abriu-se um leque de oportunidades na minha cabeça que eu comecei a entender os frameworks, as métricas, todo esse universo que existia em relação a CX. E logo depois, aí veio a história da comunidade, e eu acho que foi bem no momento que o mercado começou a acelerar essa questão do CX também, né? Que CX teve aquele boom, apesar que a experiência do cliente é algo super antigo, né? Mas acho que CX, de fato, que nem a gente vê hoje, acho que é um boom de pouco tempo, né? De 6, 7 anos, no máximo, que está nessa estrutura que está hoje. Então, eu acho que eu tive duas sortes, assim, né? Uma, ter sido pioneiro na construção da comunidade, e outro, de estar nesse momento de crescimento sobre o tema de CX, então eu cresci junto com essa onda. Sim, super legal a tua história, e te perguntei porque eu tenho uma história parecida, não, ainda tô caminhando, né? Mas eu também vim de marketing e também dentro de agência, trabalhando, eu percebi que o que a gente estava fazendo era só entregar anúncio, 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 que era o foco da agência que eu tava. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. E eu sentia, eu ainda não tinha as metodologias, eu tava na época que eu tava fazendo TCC, então foi quando eu comecei a descobrir CX. E aí eu comecei a estudar e ver na minha agência que, tá faltando alguma coisa. E se alguma coisa, eu sinto que é a experiência do cliente. Como fazer pra trazer essa experiência, né? Porque isso vai impactar em retenção, vai impactar em consequência, em lucro, vai impactar também na experiência pra mim, que eu posso ter um salário maior. Então, isso com a visão, se a agência tem uma visão de experiência do cliente, né? Pensando assim. Então, eu pensava, o que eu vou fazer para conseguir trazer CX? E foi aí que, na época, até lembrando, eu te busquei, fui conversar contigo, na época que eu tava buscando um monte de profissionais para conversar e entender o que era esse meio de CX, como é que eu poderia fazer para entrar. Então, a gente conversou e uma das coisas que você me falou que eu me lembro é começar aos pouquinhos. E aí, uma dica que você tinha me dado, Karen, mapeia a jornada do cliente aí deles e entrega. E vê o que dá. Entrega, mostra o que você poderia fazer, como é que poderia ser. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então, eu lembro que foi uma conversa que a gente teve super legal, que minha história é super parecida com a tua também, nesse sentido, eu começar a buscar profissionais para fazer meu meio, começar a fazer o podcast para fazer meu meio. Super legal ter essa coincidência aí. Sim. E eu lembro dessa conversa, e acho que é muito legal também ver a evolução, né? Você estava naquele momento de buscar, né? Talvez fazer uma mudança de carreira, né? Buscando trabalhar com isso. Tava com a ideia do podcast na cabeça, né? Nada disso tinha sido construindo. E hoje você está trabalhando com CX, está com podcast já, no que esse episódio 30 já, né? Esse é o 30, é. Pois é, muito, muito feliz e muito gratificante ter visto essa história, né? Ter participado dela lá no comecinho. Claro, exato. E ter conseguido plantar uma pequena semente, a menor que seja, né? Mas ter conseguido de alguma forma contribuído para esse crescimento seu. Com certeza. E uma das coisas que me inspirou é ver que existia uma comunidade que se ajuda. E que você, pensando assim, quem vê de longe, o Bruno é fundador dessa comunidade tão grande, não vou conseguir ter contato com ele, né? Como é que pode passar pela cabeça? Um cara super reconhecido, como é que eu vou conseguir ter contato com ele? E não, a gente sentou, conversou, fez um Zoom, não me lembro agora, quase 1 hora, se duvidar, você é super disponível. Então, isso é super legal da comunidade, né, que a gente tá falando. A comunidade CX realmente se ajuda. Então, isso é que é super legal.
E acho que está muito do DNA das pessoas que trabalham com isso, né? A gente tem que gostar de Ai, pessoas, né? A gente tem que ouvir as pessoas, porque, enfim, no dia a dia de um profissional que trabalha com experiência do cliente é ouvir o cliente, né? Se a gente não consegue ter esse ouvido e, de fato, escutar o que o cliente está falando, o que as pessoas estão falando, na verdade, a gente não está entregando, né? Talvez a gente deveria estar em outro lugar, porque talvez ali não seja aquilo que faça sentido. Então, eu gosto de ser muito acessível para as pessoas, porque, enfim, do mesmo jeito que um dia eu estava lá buscando profissionais para tentar me desenvolver, hoje tem pessoas que estão buscando e eu posso, de alguma forma, contribuir para esse direcionamento, para gerar algum insight, dar algum dar algumas dicas, né, boas práticas, enfim. Então eu atendo todo mundo, assim, todo mundo que procura, eu sempre busco falar, busco conversar, independente de cargo, independente de empresa, eu gosto muito dessa conexão, porque eu acho que eu aprendo muito também. Essa troca ela é muito rica, porque a sua história pode me influenciar em algumas coisas. A história de outra pessoa pode gerar algum insight para mim. Acho que é uma troca nisso, né? Essa conversa é uma troca que vai impactar todo mundo, né? Então não tem nada mais gratificante do que bater um papo, né? E depois ver a evolução dessa pessoa e saber que você de alguma forma contribuiu para essa evolução. exato. Então, acho que isso é. Eu falo muito isso, né? Cara, não me veja como Bruno, fundador da comunidade, dentro da Solux, né? Eu falo, pessoal, a gente sempre faz o onboard de todo mundo que chega, né? Então, estagiário, diretor, gerente, enfim, então todo mundo passa pelo nosso onboarding. Uma coisa que eu sempre falo é, cara, não me veja como um diretor. Eu estou aqui de igual para igual. Se precisar de mim, me chama, me procura. Eu vou ter o maior prazer em trocar com você, te ajudar, tirar dúvidas, te dar dicas, enfim, te ajudar da forma que você Sim. precisar. Então, eu sou muito aberto e gosto muito dessa troca, porque acho que para mim é muito gratificante. Então, vou pegar aqui um comentário, o Lucas Fonseca tá brincando contigo aqui. Sorte minha, né, que você conversou comigo, ele tava brincando. Mas eu quero trazer também, tem uma pergunta aqui do Bruno também, deixa eu trazer aqui para mais perto de mim. Bruno Sodré. Tenho como objetivo virar referência em CX para farmácias, que é um nicho que tenho know-how. Como criar essa comunidade nesse nicho de farmácia? Ó, pergunta interessante essa aqui. Vamos com ela? Vamos com ela. Eu acho que primeiro é identificar as pessoas chaves desse segmento e conectar. Chamar essas pessoas para trocar ideia, para colocar, criar esses meetups, né, de encontros para as pessoas se conectarem, para as pessoas trocarem experiências. Mas essa questão da conexão das pessoas, acho que é fundamental, né? As pessoas, você tem um propósito genuíno, acho que tem que deixar bem claro o objetivo por trás daquela comunidade, né? E ser um objetivo sem fins comerciais, no sentido de, cara, eu não estou buscando esses contatos só com interesse pessoal. Na verdade, eu estou buscando esse contato para desenvolver o mercado, conectar com as pessoas, garantir que a gente consiga, de alguma forma, principalmente mover o mercado, mover essa indústria, né, que é super nichado. Então, e a questão, o que é mais legal de comunidade, né, são pessoas com o mesmo interesse. Então, pessoas se juntam numa comunidade porque entende que todo mundo naquele espaço tem o mesmo interesse, pensa de forma parecida e está buscando os mesmos objetivos, né? Então, você tem uma questão de pertencimento, né? Então, naquela comunidade, eu me sinto parte daquele grupo porque eu tenho o mesmo interesse que aquele grupo, então eu me sinto à vontade para me conectar, para trocar experiências, para me expor, para participar das iniciativas. Então, enfim, eu sou suspeito para falar, né? Então acho que comunidade é sempre um caminho super interessante e principalmente em nichos como que o Bruno trouxe, porque realmente quando é muito nichado, você tem dificuldade de achar informação no mercado, você tem dificuldade de achar benchmark no mercado, você tem dificuldade de encontrar esses profissionais e quando você cria essa comunidade, um acaba se ajudando, porque como todo mundo tem a mesma dificuldade, então todo mundo se apoia um no outro e você consegue construir os benchmarks. Então, eu da empresa A vou falar com o pessoal da empresa B,
para a gente ter uma troca ali, de entender como que um pode ajudar o outro. Esse é o espírito de comunidade, né? Então, acho que o primeiro passo é tentar encontrar algumas pessoas referências nesse mercado para se conectar, porque acho que o sucesso da comunidade no início são as pessoas que estão ali. Então, se você conseguir pegar algumas pessoas chaves, importantes daquele segmento, e mostrar que aquelas pessoas estão ali naquele grupo, isso atrai outras pessoas, porque tem outras pessoas querendo estar próxima dessas referências. Então, acho que esse é um caminho. Se você não tem esses contatos com essas pessoas mais referentes, que era o meu caso, você tenta seguir para uma questão de mostrar que esse ambiente pode ser interessante para as pessoas se trocar informação, para as pessoas se ajudarem. Então, é juntar meia dúzia de pessoas e começar esse movimento com essas poucas pessoas. Então, a gente tem 6 pessoas. O Bruno pode convidar mais 5, a Karen pode convidar mais 5, o Lucas pode convidar mais 5, o Bruno pode convidar mais outras 5 pessoas. Então, a gente já tem ali 30. E isso é efeito de rede. Então, cada pessoa tem essa missão de começar a trazer novas pessoas. E aí, conforme esse número for aumentando, é importante a gente entender quais são as expectativas dessas pessoas, quais são as dores, o que a gente consegue criar de iniciativas para conectar todo esse grupo. Então, seja os meetups, vamos reunir todo mundo para a gente trocar experiência, para a gente trocar conteúdo, para a gente se conhecer. Então, os meetups geralmente é um caminho super interessante porque você conecta as pessoas. Depois, entender, cara, a gente tem dificuldade de encontrar cursos na área. Então, vamos mapear esses cursos, vamos mapear o que tem. Se não tem nada, vamos desenvolver. Vamos trabalhar, vamos juntar as pessoas aqui que a gente tem, que são experts no assunto, e vamos desenvolver um curso para a gente oferecer para esse mercado. Então, a gente tem que ter muito esse olhar e esse ouvido ativo para tentar entender quais são as dores, o que as pessoas estão buscando naquela comunidade e tentar criar as iniciativas para entregar aquilo, porque isso vai conectar, isso vai engajar, e aí chega um momento na comunidade que a comunidade acaba trabalhando sozinha. Você já não precisa ter tanta dedicação, porque todo mundo já entendeu. Então a Karen já se sente dona da comunidade, ela vai divulgar, ela vai pensar em coisas, ela vai pensar em ideia, vai sugerir. O Lucas se sente dono, vai trazer coisas novas, e aí você vira um efeito de rede e a coisa começa a andar sozinha. Claro que você tem que estar sempre trazendo coisas novas, né? Porque senão o pessoal tende a não se engajar tanto, mas você tem um pouco menos de esforço a partir do momento que ela ganha atração. Pensando agora, é porque eu imagino que vocês tenham começado com presencial, né? Meetups presenciais em geral. Pensando Foi. um pouco lado digital, eu tô te perguntando porque eu tô passando por isso agora. A gente tá tentando criar aqui uma comunidade Sex Generation maior e tem já o grupo no WhatsApp que a gente conversa, troca ideias. É um grupo que já tem se movimentado aos poucos, mas como fazer para gerar esse engajamento maior pensando que a gente está no digital e não tem tanto esse contato físico, essa conexão entre as pessoas não é o presencial, né? Você tem um desafio maior, né? Porque eu tive, né? A gente fez 19 meetups até fevereiro de 2020, antes da pandemia. Então foram 19 meetups, todos presenciais. Um meetup no Rio, um meetup em Uberlândia, um meetup em BH. Então a gente estava começando a viajar para outros estados para levar o conteúdo do Amigo CX, né? E engraçado que o último meetup antes da pandemia, que foi em fevereiro, foi o primeiro meetup que a gente fez a transmissão ao vivo. Então parecia até que era uma premonição, né? Do que ia acontecer, né? Mas por outro lado, quando começou a pandemia, a gente não fez nenhum meetup online. Porque eu estava muito... Eu entendi que o mercado tinha muito conteúdo acontecendo ali online, né, por conta da pandemia, todo mundo em casa, aquela coisa assim, o que vai acontecer? Aquele boom de live, então todo dia você tinha umas 10 lives acontecendo, uma briga por conteúdo, né, e eu pensei, cara, não vou ser mais um nessa disputa, né, porque é um esforço que você coloca, então eu decidi não fazer live nenhuma, então a gente não fez nenhuma live, a gente só fez as lives do lançamento do livro. Então a gente lançou o livro em dezembro de 2020, então foi bem no ano da pandemia que a gente começou a produzir, que a gente convidou os coautores. Então a gente fez 10 episódios, e aí foram todos gravados,
que a gente reunia em cada episódio três autores para ser um bate-papo para falar sobre a experiência do cliente de forma geral, não era nem para falar sobre os capítulos, né? Então, o objetivo era para ter esse bate-papo e até para apresentar para o mercado quem eram os autores, apresentar para o mercado o livro. E então a gente fez, que a gente chamou de Café com CX, foi só essa iniciativa online, porque a gente não acreditava tanto. Ano passado, 2021, a gente tinha um desafio de fazer o World Summit, que é o nosso evento. Então, em 2020 foi a primeira edição. E foi a primeira edição ali no limite da pandemia, foi no dia 4 de março. Então, logo, acho que 2 semanas depois, a gente teve o estouro da pandemia, né, o lockdown em São Paulo e tudo mais. Então, em 2021, a gente precisou se reinventar. E o caminho foi online, né, não tinha jeito. E aí, mas mesmo quando a gente decidiu ir para o online, eu fiquei muito naquela dúvida, né? Pô, online, né? Será se faz sentido a gente fazer online? Será se não faz sentido? E aí eu comecei a fazer vários questionamentos junto com meu sócio Cris, de qual que era o melhor formato. Porque eu não queria fazer um evento, como todo mundo estava fazendo, um dia inteiro ali de palestras, porque eu entendia que a jornada do home office de todo mundo estava muito mais extensa, né? Você começava mais cedo, você terminava mais tarde, essa quantidade de conteúdo online também disputando a atenção de todo mundo. Então, para mim, estava muito claro que ninguém ia conseguir parar um dia inteiro para assistir um evento, por melhor que aquele conteúdo fosse. Ele ia assistir, sei lá, 2 palestras, 3 palestras, e mesmo assim, teria 4 abinhas ali piscando, chamando a atenção dele, seja de reunião, seja de algum trabalho. Então, ele não ia conseguir absorver 100% daquele conteúdo. Então, pensando em tudo isso, a gente chegou com o seguinte formato: vamos montar uma plataforma de conteúdo, vamos fazer tudo gravado. A gente gravou mais de 50 palestras, tanto palestrantes nacionais quanto internacionais, e quem comprasse o ticket do evento tinha acesso a essa plataforma no período de 3 meses. Então a gente tinha um dia oficial de abertura da plataforma e um dia oficial de encerramento da plataforma, porque a gente não queria perder a cara de evento, a gente não queria se transformar numa plataforma de conteúdo. Então, por isso que a gente deixou só 3 meses, que era para as pessoas entrarem e saber que tinha início, meio e fim, e elas iam, um momento, na data X, e acabar o evento. E aí, o conceito desse evento foi que cada um cria a sua própria jornada. Então, as pessoas no dia a dia, elas conseguiam entender, ok, tal dia, tal hora é o melhor dia para eu sentar, focar 100% naquele conteúdo e conseguir assistir a palestra e absorver toda aquela informação. Então, e como era tudo gravado, cada um decidia em qual ordem de conteúdo ela queria assistir. Então, ela poderia assistir os conteúdos de Employee Experience primeiro, ou de cultura, ou de métrica. Então, a gente categorizou tudo para deixar uma coisa bem, bem suave, essa experiência, para ser uma experiência positiva. E foi um super sucesso. A gente teve mais de 1.500 pessoas inscritas no evento. A gente acabou aumentando de 3 meses para 4 meses, porque a gente teve muitos pedidos de extensão, né, do conteúdo. Então a gente deu um bônus de 1 mês ali e foi para online. Mas aí voltando para sua pergunta, né, o desafio de começar a comunidade no online é porque você perde esse calor humano, você perde essa conexão mais próxima, né? Por mais que a gente faça um Zoom, a gente consiga criar algumas dinâmicas que até ganhem maior escala, né? Porque você não tem as barreiras de estado, de país, nada disso, mas você está numa tela, né? Você tem essa barreira da tela, né? Então você não tem essa conexão. E você não consegue, por exemplo, no meetup presencial, eu consigo te chamar no canto e trocar uma ideia com você, fazer um network com você, e daqui pode surgir uma oportunidade, alguma coisa nova. No online não tem como eu fazer isso, né? Eu vou estar naquele meio ali, a gente vai ter um palestrante falando, as outras pessoas absorvendo aquela informação, em algum momento a gente vai ter uma pergunta e resposta que as pessoas vão poder se expor e falar, mas você tem essa dinâmica, né? E você está muito engessado ali. Você não tem as conversas paralelas que tem no presencial. Então, acho que isso que a gente perde muito no online. Então, esse é o desafio, porque você tem uma dificuldade maior de gerar essa conexão. Porque é essa conexão que faz as pessoas se engajarem. Né? Porque se eu vou no Meetup, eu conheci a Karen, eu conheci o Lucas, eu conheci o Bruno, eu conheci uma série de pessoas que é super legal. Eu falei, eu fui lá, olha que legal. Então, no próximo Meetup, eu vou querer ir de novo para conhecer outras pessoas. E assim, eu vou aumentando meu leque, meu networking. Então,
o sucesso da nossa comunidade, eu acho que está muito atrelado aos meetups, que a gente tinha Sim. A gente chegou uma época que a gente estava fazendo 2 meetups por mês. Então, e não só os meetups, então a gente começou a trazer pessoas muito legais, a gente começou a visitar empresas muito legais. Então, outra questão do presencial. A gente fazia meetup no iFood, fez meetup no Reclame Aqui, fez meetup na 99. Então, existe essa questão também, pô, quem não trabalha no iFood quer ir lá conhecer o iFood, né? Olha que legal, ter essa experiência de poder visitar o escritório do iFood. E era E gratuito? no começo era gratuito, a gente sempre fazia gratuito no começo, mas aí eu comecei a perceber que as pessoas faziam inscrição e não apareciam no evento. Então, algumas pessoas que não conseguiam se inscrever porque estava cheio, deixavam de participar e chegava no dia a gente tinha algumas cadeiras vazias. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei que, cara, não é justo para quem quer participar, né? Só que a gente não tinha como prever isso porque tem a limitação do espaço físico. Então, eu comecei a fazer uma taxa, muito mais uma taxa de comprometimento do que para gerar lucro, nada disso. Era a questão de 30, 40 reais. Porque quando a pessoa fala assim, beleza, eu tenho que pagar, então ela vai ter o... Aí já pensa 2 vezes. E aí, no contra, né, toda a teoria da experiência do cliente de diminuir o esforço, eu quis aumentar o esforço para a pessoa que quer fazer inscrição. Porque já estava com demanda suficiente para isso. Exatamente. Então, a pessoa, quando ia fazer inscrição, ela ia pensar 2 vezes. Pô, será que nessa data eu vou conseguir? Porque se eu for pagar, por mais que seja simbólico o valor, tem o ato de pagar, né? Você tem aquela experiência de pagar, então você pensa 2 vezes. Então, com isso, a gente tinha uma perda ali de, sei lá, 2, 3 pessoas que não apareciam. Então a gente enchia de fato, todo mundo que se inscrevia de fato ia, porque acho que por conta dessa taxa, virou comprometimento, né? Então não era algo que... E aí a gente pegava esse dinheiro e montava um coffee, investia naquele meetup para conseguir entregar uma experiência melhor para todo mundo. Justíssimo. Eu queria primeiro abrir, quem tiver dúvida, quiser mandar aqui na caixinha de pergunta, aqui no chat, pode mandar. E trazer aqui, Keila, se você ainda estiver aí, acho que você chegou agora, manda um oizinho. Keila, para não me deixar mentir. Foi algo que acabou acontecendo, um exemplo aqui do CX Generation, e que eu acho super legal. A Keila é uma pessoa super ativa lá no grupo de WhatsApp que a gente tem. E eu acho que isso se deve, a Keila, se me corrija se eu estiver errada aí no chat, porque antes de eu criar o grupo, eu puxei, a Keila me chamou, eu chamei a Keila, não me lembro agora. Acho que foi ela que me chamou, inclusive, pra gente conversar. Que nem eu te chamei pra conversar, ela me chamou pra conversar, e a gente trocou uma ideia, assim, durante 1 hora, quase, e criou essa conexão. A Keila, como já trabalhava no mercado, abriu também pra mim, pra eu poder contar com ela, eu abri pra ela poder contar comigo, e a gente criou essa relação nesse momento, que era 1 a 1, por mais que fosse digital, era 1 a 1, então criou essa conexão. Isso eu acho que foi uma das coisas que trouxe também pra comunidade CX Generation ter esse engajamento que tem hoje. Porque a Keila é uma pessoa que está todo dia publicando alguma coisa lá, comentando. Isso gera esse engajamento. Ela tá bem ativa ali no Amigo CX também. Eu tenho acompanhado a Keila lá também. A Keila tá ativa em todas. Eu ouvi outro dia o Arroz com Feijão Cast, né, da Gisele. Tá lá eles falando da Keila. Eu acho que é você, Keila, que eles falaram. Mas a Keila participa em todas. Então, esse engajamento também faz a comunidade... Pessoas que já são engajadas, né, em outros momentos. Sim. Mas ter essa conversa de 1 a 1, eu acho que isso aproxima. Por mais que não dê para fazer com todo mundo, dá para começar a criar essa relação para a gente levar depois para o momento grupo, para o momento comunidade. E serve de exemplo para o Bruno, né? Então, acho que mais uma vez aqui a gente provando que essa conexão 1 a 1 é um passinho de cada vez, envolve uma pessoa, depois envolve 2, 3, e assim você vai crescendo e vai criando um ambiente super engajado, né? Para as pessoas entenderem o propósito e estão dispostas ali a construir aquilo, porque vai gerar benefício para todo mundo, né? Não só para quem criou a comunidade, mas para todo mundo que está participando. Exato. Bom, já que você falou de benefícios, vou te perguntar, quais são os benefícios de ter uma comunidade, além de ter um apoio, ter um grupo assim que a gente possa conversar e que nem eu te chamei, que eu já me senti a parte da comunidade, tem algum outro benefício? Eu acho que o benefício é de expansão, de networking, de conhecimento. Acho que você conseguir se conectar com grandes nomes no mercado que estão ali na comunidade
é um grande aprendizado, né? De novo, essa troca, né? Chamar as pessoas para conversarem é muito enriquecedor, é uma troca muito, muito interessante. Então, quando você está na comunidade, você percebe que aquele profissional que talvez você admire também está na comunidade, isso já vira uma conexão. Fala, pô, participo da comunidade com você, vamos trocar uma ideia, queria ouvir um pouquinho, fazer um benchmark. Então, você já cria uma desculpa, né, para poder entrar em contato com aquela pessoa e, e é um quebra-gelo, né? Então, assim, não é aquela totalmente fria, né? Você chega do nada para falar com a pessoa, né? Você não tem nenhum contexto. Não, você está na comunidade, vocês participam da mesa do mesmo grupo, então aqui já vira uma desculpa para você entrar em contato. Então, eu acho que quem consegue aproveitar essa oportunidade que a comunidade oferece de pessoas, de conexões, ela tende a gerar muito benefício para ela mesma, seja de carreira, seja de parceria, seja de projetos, porque ela vai se conectando e cria-se muitas parcerias fora da comunidade, né? Eu já vi muito de pessoas falar, pô, Bruno, muito legal estar na sua comunidade e através da sua comunidade eu conheci fulano de tal, que a gente desenvolveu esse projeto junto e tá sendo muito legal, que a gente está construindo algo bem legal. E já ouvi isso várias vezes. E eu próprio, né? Eu já me conectei com várias pessoas que estavam ali na comunidade, que às vezes eu nem conhecia, conectei e surgiu grandes projetos. Então, eu acho que quem consegue aproveitar, de fato, o que a comunidade oferece, pode ter muitos benefícios. E outra é a educação. Então, às vezes você não quer se conectar com ninguém, talvez você é mais tímido, talvez você não esteja no momento, mas só de você estar ali, lendo tudo, vendo o que eles estão discutindo, quais são as perguntas, quais são as dúvidas, como que as pessoas estão respondendo, já é uma fonte incrível de conhecimento, porque são pessoas que estão vivenciando aquilo, pessoas que têm dores reais da área, que está pedindo dúvidas, está pedindo ajuda, e pessoas que têm vivência da área, que está respondendo. Então, é o dia a dia, o que acontece trazendo aqui um outro podcast dos nossos amigos, CX na real, né? De fato, o que acontece na real ali no dia a dia. Que muitas vezes esse dia a dia a gente não encontra nos livros, a gente não encontra nos eventos, porque nos eventos, nos livros, a gente traz o que é bom, o que funciona, o que deu certo, né? A gente traz as coisas boas na grande maioria das vezes. Então, acho que esses dois pontos são fundamentais, conexão e educação. Eu tenho um outro que eu acho legal de trazer, que você falou os benefícios para eu, pessoa que estou dentro da comunidade, né? Outra coisa que eu acho que pode acontecer também, que você já deve reparar com uma comunidade maior, é que a gente tendo uma comunidade forte, a gente pode impactar inclusive o mercado. Por exemplo, pensando em CX, qual é o impacto que hoje ter uma comunidade CX forte tem no mercado? É a gente poder impactar mais pessoas e trazer, por exemplo, o que, né, a gente está trazendo agora, o que significa o CX, o que é o impacto que atuar com o CX tem, quais são os resultados que a gente pode trazer. Então, impactar não só eu como benefício, que eu já sei a importância de CX, eu estou dentro do mercado e quero me conectar com alguém, eu levar para o mundo, e hoje realmente o mundo, né, porque com as redes sociais a gente pode chegar em qualquer lugar, eu conseguir levar esse impacto para mais pessoas. Eu acho que isso é um impacto de mercado também, a gente tem um impacto externo. Exato. E de novo, esse impacto está conectado à pessoa, porque você, Karen, buscou conhecimento na comunidade, buscou insights na comunidade, talvez mudou o seu modo de pensar, se desenvolveu por informações que você extraiu da comunidade e você levou isso para outras pessoas que não estão na comunidade, pessoas que trabalham com você, pessoas que estão no seu círculo. Então você já começou a influenciar outras pessoas também que não estão. Então você imagina o efeito de rede. A comunidade hoje está lá no Telegram, a gente está com 1.800 pessoas. Se 10% dessas pessoas de fato leva o que absorve ali para suas empresas, para os seus negócios, olha o impacto que a gente tem no mercado. E aí, exato, querendo ou não, a gente está desenvolvendo pessoas, né? Por mais que eu não faça um treinamento, não faço nada disso, mas eu conecto as pessoas, eu conecto os cursos, eu conecto os eventos, e isso gera desenvolvimento. A gente está, de certa forma, capacitando o mercado, gerando maturidade, porque a gente está tendo essa troca de conceitos, entendendo o que é CX. Atendimento é CX? Não, atendimento não é CX. Atendimento é uma parte de CX. CRM é CX? Não, é uma parte de CX. Então a gente começa a trazer os conceitos, trazer o que está por trás de CX, as pessoas começam a entender melhor aquele conteúdo e começa a levar isso para dentro de casa. Então a gente tem um ecossistema, o ecossistema começa a ficar mais forte, né? Porque a gente consegue desenvolver profissionais,
As empresas começam a enxergar isso como valor e começam a desenvolver suas áreas de CX, porque entende que o mercado está movimentando para esse caminho. As empresas que oferecem solução para o mercado de tecnologia melhoram seus produtos, começam a entender mais a necessidade e a cadeia inteira gera mais valor. Então, quem vai comprar a solução, por ter mais conhecimento, vai criar mais, vai entender o valor do que está sendo oferecido para ele e vai ter um impacto maior naquele que está vendendo. Então, acho que é uma reação em cadeia, é algo que é uma coisa a consequência da outra, e isso vai impactando. E a gente começa a criar as parcerias, né? Então, eu fiz a parceria com a CXPA. Então, eu estou trazendo esse movimento que já é muito forte lá fora, aqui para o Brasil, e começar a usar o conhecimento deles para tentar desenvolver a nossa região. Os palestrantes internacionais é outra realidade, outra cultura, outro momento, que talvez fica muito mais os cases, muito mais no inspiracional, mas que também serve de insights para a gente começar a construir dentro de casa. Então, a gente começa a ter visões de outros mercados que estão mais avançados e aprender quais foram os caminhos que eles percorreram para chegar naquele momento e aplicar aqui. Então, acho que a gente começa a criar todo um ecossistema que vai impactar o mercado como um todo. Exato. Aqui a Keila perguntou. Keila, vou deixar sua pergunta para o final, que é para o Bruno trazer como entrar na comunidade, como é que funciona. No final vou abrir para você trazer isso, beleza? Beleza. Show. E aí, de novo, se tiverem dúvidas aí, podem mandar na caixinha de pergunta, podem mandar aqui no chat, a gente está trazendo tudo. Bruno, eu tinha planejado uma pergunta que eu vou fazer o contrário dela. A pergunta era como gerar engajamento dentro de uma comunidade. Só que isso a gente já trouxe vários exemplos. Então eu queria trazer o contrário. Como é que a gente pode fazer a comunidade não ficar sendo, por exemplo, agora no remoto, que é um grupo, né? Hoje tem um grupo no Telegram, eu tenho um grupo no WhatsApp, muitas pessoas têm um grupo. Como é que a gente faz para que uma comunidade não fique só um grupo em que um monte de gente está falando e a gente não consegue acompanhar e eu acabo que, é muita coisa, né? Fica overwhelming, assim. Sim. Como fazer para ser uma comunidade que realmente tenha Eu acho um formato legal? Eu acho que está muito conectado às iniciativas da comunidade, né? Então, acho que o grupo, né, é onde a gente reúne todas as pessoas para ter esse debate mais vivo, né, esse debate ali em tempo real, que as pessoas vão se ajudar. Mas se a gente fica só naquilo, a gente corre o risco de pessoas que estão no momento que precisam de ajuda vai engajar bastante, mas a partir do momento que aquele desafio, aquelas dúvidas que ele tinha foram sanadas, talvez ele não precise tanto mais da comunidade e ele não vai se engajar tanto. Talvez ele continue na comunidade, mas um pouco mais afastado e aquilo acaba no esquecimento, na correria do dia a dia, ele não consiga acompanhar e talvez não enxergue tanto valor como naquele momento que ele estava naquele desafio. Então, acho que quando a gente tem só a comunidade e fica só o grupo, acho que a gente tende a cair nesse problema, né? Das pessoas só engajar na hora que ela precisa. Então, a gente precisa estar sempre com o olhar atento para entender, de novo, por que aquela pessoa está ali, o que ela procura naquela comunidade, e a gente começar, de alguma forma, a criar iniciativas que vai engajar essa pessoa fora do grupo. Então, o que a gente fez? O evento. Então, a gente entendeu que o mercado tem vários eventos de CX, mas todos os eventos têm uma marca por trás. Então, tem um interesse comercial naquele evento. Então, traz muito cliente deles, traz muito um pitch comercial ali para falar da empresa. Então, em algum momento do evento vai ter esse discurso mais comercial. E o amigo do CX, como a gente é uma comunidade que não tem nenhuma marca por trás da gente, a gente é completamente neutro, é um agente neutro no mercado, né? Então, eu posso ter no meu palco Medalha, Qualtrics, Trek e Solu, que são principais concorrentes de um segmento. E para mim não importa se eles são concorrentes, porque eu vou exigir que eles subam no meu palco para trazer conteúdo e não trazer discurso comercial, porque ali não é para vender produto, ali é para vender conhecimento, ali é para trocar conhecimento. E acaba sendo consequência, né? Se o conteúdo é muito bom, as pessoas vão buscar depois. Exatamente. Isso, você começou a criar um movimento fora daquele grupo. Então, você tem um evento com palestras, com grandes profissionais no palco, uma série de pessoas ali para fazer network. Então, você começa a aumentar, aí começa a virar uma plataforma, né? Pode até dizer que é uma plataforma de conteúdo, porque você começa a plugar outras iniciativas.
depois veio a história do livro, né? Então a gente entendeu que a gente fica muito refém do conteúdo internacional, porque os bons conteúdos são livros em inglês, são cursos em inglês. E muitas vezes o idioma é uma barreira de aprendizado, né? Muitas vezes o custo por ser em dólar é uma barreira. E a cultura desses outros países também é uma barreira, né? Porque fica muito no nível aspiracional ali. Cara, beleza, isso aqui é muito legal. Pô, muito legal ver Disney, muito legal ver Apple, muito legal ver o trabalho da Starbucks, né? Mas como é que eu pego tudo isso e aplico no meu dia a dia, né? É muito difícil, né? Então, assim, o livro a gente tinha esses 3 pontos, né? Idioma, custo e cultura, né? Realidade diferente do nosso mercado. Então, a gente quis reunir grandes profissionais do nosso mercado para trazer os seus cases, para mostrar que a gente tem coisa boa acontecendo aqui no nosso mercado. Então, com 2 objetivos com o livro: gerar conteúdo prático para a pessoa ler e conseguir aplicar ali no próximo dia na sua empresa, e começar a gerar valor para o nosso mercado, mostrar que a gente tem grandes profissionais, mostrar que a gente tem grandes programas de CX acontecendo, que a gente não precisa ficar refém de conteúdo internacional. O que está aqui dentro é muito bom. E eu defendo muito essa bandeira, né? Eu tive a oportunidade de trazer o Ian Goldin para o Brasil, né? No primeiro evento que a gente fez. Então, outra iniciativa. Eu trouxe um profissional internacional para dar um treinamento de 2 dias, um masterclass, para um público, né? Aí foi muito mais um C-level, né? Foi até pelo curso, né? De trazer um palestrante desse peso. Então, foi uma imersão de 2 dias para 30 executivos do mercado. E aí, depois a gente teve o evento que o Ian foi um dos palestrantes também. Então, eu fiquei muito amigo do Ian. E a gente ficou muito próximo. E ele me colocou nesse cenário internacional de uma forma que eu nunca imaginava, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E com isso eu virei jurado de várias premiações internacionais, dei palestras em eventos internacionais, fiz entrevista para canais internacionais, né? E eu comecei a perceber que, principalmente nos eventos de premiação, que os cases não tinha nada de excepcional que a gente não estava fazendo aqui, né? Eu falei, cara, o que a gente faz aqui, a gente briga de igual para igual e muitas vezes até melhor do que está acontecendo lá fora. E aí eu comecei a tentar estimular isso, né? Trazer. Então, quando eu virei jurado de uma premiação, eu pegava as informações da premiação e eu começava a conectar as empresas aqui do Brasil e falava, cara, tem essa premiação super legal, inscreve o case de vocês, vamos participar, vamos levar o Brasil para o mundo. E aí algumas pessoas foram comprando e hoje, saiu até semana passada, acho que eu postei semana passada ou essa semana, vai ter uma premiação que chama Customer Centricity World Series, que é uma das principais premiações internacionais, que a gente tem 8 empresas brasileiras finalistas desse prêmio. E hoje eu estava conversando com o CEO que organiza essas premiações, e ele falou assim, Bruno, eu acho que o Brasil, se não é o primeiro, é o segundo em representatividade, com o maior número de empresas finalistas na premiação. Legal. Então, para mim, isso foi, cara, uma grande conquista, porque eu quero muito levar, como eu tenho essa influência no mundo internacional, eu quero levar muito o que a gente está fazendo para fora, né? Para a gente mostrar, porque talvez se a gente conseguir provar o valor para fora, volte para dentro e fale assim, nossa, se lá fora estão valorizando, vamos começar a valorizar aqui dentro de casa também, né? Então, eu tenho muito também na minha cabeça essa questão de, cara, desenvolver o mercado, então já que a gente construiu essa comunidade desse tamanho, vamos usar isso para acelerar o desenvolvimento do mercado, aumentar a maturidade e a gente conseguir gerar mais valor para todo mundo dentro desse ecossistema. E o segundo ponto é levar o Brasil para fora. Vamos construir, vamos mostrar que o nosso potencial, ele não deve nada para ninguém, para nenhum país, por mais que tenha outros países que estão mais maduros em relação ao CX, mas a gente não fica para trás. Sim, super legal. O que eu tiro da tua fala para quem quer criar comunidade em qualquer nicho que seja, o que eu sinto da tua fala é ambição. É querer ir atrás, enxergar lá na frente e falar, eu vou chegar lá. Então, acho que isso é super legal. Isso foi o que me inspirou também. E acho que é o que vai inspirar que todo mundo está ouvindo a gente. E eu falo uma coisa, eu brinco que eu sou always beta, né? Trazendo o conceito ali de SaaS, né? Eu sempre lanço projetos dentro da comunidade. Se é que vai dar certo, se não vai dar certo, não sei. Vai testar. E vai testando, porque acho que a comunidade, ela aceita muito coisas novas, né? Porque, enfim, ninguém está pagando para estar ali. Todo mundo sabe que o objetivo da comunidade é gerar mais valor, é desenvolver o mercado. Então, quando eu trago algo novo,
se não der certo, ninguém vai reclamar, ninguém vai, pô, Bruno, para de fazer isso, né? Uhum. E aí eu consigo entender. Beleza, deu certo, aí a gente vai ajustando, vai melhorando, vai trabalhando até virar um produto mais interessante. Não deu Uhum. certo, cara, vira a página e segue em frente e vamos puxar outras Exato, é isso. coisas. Então, a comunidade tem que ter muito esse olhar de inovação, esse olhar de novas ideias, porque a gente tem que estar sempre criando novas iniciativas para garantir esse engajamento, né? Para as pessoas não se engajar no momento e depois, enfim, no dia a dia, acabar não se engajando mais, no geral não vê o valor ali do grupo, né? Sim. Boa. E Bruno, última pergunta, porque já tá aqui quase uma hora a gente conversando, mas é uma pergunta que eu Nossa, queria te passa rápido. fazer muito rápida, tá? Uma conversa super, assim, fluida, né? Por você estar agora numa empresa que trabalha com métricas, eu queria trazer um pouco esse teu lado de o que são métricas que a gente pode usar para medir uma comunidade. Se é que existe, né? Dá pra gente medir uma comunidade? Existe alguma métrica? Olha, com certeza existe. Confesso que eu não tenho nenhuma métrica. Uhum. Eu vou muito no feeling ali do que. Na verdade, eu tento acompanhar tudo. Eu leio tudo que tá falando nos grupos para eu tentar. Digamos que o meu indicador é o que eu consigo extrair de informação das conversas que estão acontecendo. Com essas informações, o que eu consigo criar de iniciativas. Então, eu escuto, é quase um programa de voz do cliente, né? Então, eu fico ali com a voz ouvindo o que estão falando, entendendo o que está acontecendo, e aí, às vezes, eu vejo uma oportunidade. Eu falo, opa, tem uma oportunidade aqui. Puf, aí eu pesco, desenvolvo alguma coisa e jogo de volta. E aí eu vejo o que acontece. Uhum. Se tiver engajamento, eu entendi que funcionou, e aí eu começo a trabalhar mais aquela ideia. É claro que o, a quantidade de seguidores, essas coisas, viram um número ali para te dar um direcionamento. Cara, estou crescendo, tá estabilizado, tá caindo, né? Então você consegue ter uma direção, então eu acabo olhando um pouco para isso, mas eu não fico muito preso nisso, porque até para não ser uma questão de vaidade, né? Então é muito mais para ter um direcionamento de falar assim, cara, beleza, as iniciativas que eu estou criando, tudo que eu estou fazendo, tá atraindo mais pessoas, tá impactando mais pessoas. Então, se a comunidade continua crescendo, eu entendo que sim. Então, eu continuo trabalhando. Se a partir do momento que eu ver que ou esse número estagnou, ou ele começou a cair, e nos últimos, sei lá, 6 meses só cai, eu estou perdendo engajamento, então, ou eu estou errando nas iniciativas, eu não estou conseguindo gerar esse engajamento, ou talvez perdeu-se o interesse na comunidade. Então, eu vou ter que olhar para isso, encontrar algumas alternativas e ir testando e, de fato, ser humilde o suficiente para entender, cara, talvez acabou o momento, né? Uhum. Talvez não precise colocar mais esforço aqui, porque as pessoas já entenderam, já está em outra onda. Talvez agora a onda é o metaverso. Então, esquece o CX, vamos falar de metaverso, né? Sei lá, Uhum. pode acontecer, né? Então, eu não tenho KPIs, eu não tenho nada disso estruturado, eu vou muito no feeling. E acho que o que eu faço mesmo é escutar, ler tudo, para garantir que eu consiga pescar algumas ideias legais ali e aplicar. E eu acabo olhando muito o mercado, seja no nosso mercado, mercado internacional, as iniciativas que as empresas estão fazendo, que as pessoas estão fazendo, e vejo como que eu consigo aproveitar essas ideias também e trazer para a comunidade, criar coisas em cima disso, ou até Uhum. formar parcerias e construir algum projeto junto, porque eu acho que comunidade, igual um portal, a gente tem que estar sempre trazendo coisas novas. As pessoas têm que entrar na comunidade e falar, nossa, olha que legal, olha que coisa interessante. Nossa, eu entrei aqui, isso aqui não tinha, agora tem. Então a gente tenta sempre buscar iniciativas novas para a gente continuar engajando mais pessoas e atraindo mais pessoas. Uhum. Então, acho que é um pouco disso. Criar, acho que é ser always beta, pensamento de inovação e MVP sempre. Bota para Sim. rodar, vê o que acontece. E aí tem esse olhar mais crítico para entender se aquilo gerou resultado, aquilo não gerou resultado, mas é muito mais no feeling. Eu não tenho uma receita aqui, eu não falo assim, cara, não, montei todo um framework, 1000 Uhum. métricas, cruzei os dados, né? Não, nada disso, não tem nada disso, é tudo no, cara, vamos fazer, vamos ver o que acontece, se der certo a gente continua, se não der certo a gente muda a página e segue em frente. Eu te perguntei porque
vai que, né? Vai que existe uma métrica que a gente descobre. Porque o que eu também faço é muito no feeling. Eu sinto que a métrica, a gente pode chamar uma métrica de engajamento. Qual é a métrica de engajamento? Eu não sei, mas é a métrica de engajamento. O que eu faço hoje muito para avaliar é o pessoal trazendo conteúdo dentro do grupo. Vou trazer aqui o meu exemplo, né? Que é o que eu tenho. O pessoal dentro do grupo de WhatsApp, assim, se eu preciso sempre trazer alguma coisa ou se o pessoal já começa a trazer. Aí eu trouxe o exemplo aí da Keila. Tem mais gente que comenta lá, conversa. Então, e acho que esse é o momento da virada da comunidade. Quando as pessoas se sentem à vontade para contribuir, para trazer conteúdo, você já sentiu que você já ganhou espaço e talvez você não precisa ter tanta essa dedicação. É claro que você precisa se dedicar, mas você não precisa ter tanta essa dedicação de trazer sempre conteúdo, sempre discussões, sempre despertando esse debate entre as pessoas, né? Sim. Eu senti que isso aconteceu depois que eu fiz o primeiro encontro de ouvintes, que é o pessoal que tá lá no grupo. Depois que a gente se viu presencialmente, né, no online, foi quando cada um criou uma conexão não só comigo, porque eu crio conexão com cada um individualmente, mas todo mundo criou conexão, quem tava lá criou conexão com quem tava lá junto. Então isso eu achei muito legal. Algo que também, por exemplo, o trabalho remoto. Você também tem uma comunidade. Então, quanto maior a empresa, por exemplo, hoje eu estava na Compass, que foi adquirida pela OMI. A Compass tinha umas 20 pessoas, eu conhecia todo mundo. E a OMI agora tem mais de 1.000 funcionários. Eu claramente não conheço todo mundo. Então, o que foi que gerou? Eu tenho uma conexão muito forte com as pessoas da Compass, que é o que eu sinto que tem também no CX Generation. Essa questão de a gente ter momentos de se encontrar, por mais que não seja presencial, mas ter momentos de se encontrar e conversar, trocar assunto, assim. Tem um encontro Isso que é a muito gente rico, faz né? Porque semanal. você gera essa conexão com as pessoas, né? As pessoas Exato. conseguem, em vez de ficar olhando só o avatarzinho aqui né? no Instagram, no LinkedIn, nas redes, a gente consegue de fato se conhecer, ter essa troca, e aí isso aproxima as pessoas, né? Exato. Inclusive, quem está aqui ouvindo a gente, convido, se quiser continuar essa conversa, entrar no grupo de WhatsApp que a gente tem, depois eu vou falar como você entra no grupo. E, Bruno, já queria ir aqui para os finalmente. Pode ser? Ou se tem mais algum ponto aí que gostaria de deixar, um detalhe final? Não, se deixar a gente fala a noite inteira aqui até amanhã, essa mas conversa aqui só vai. mas acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser aproveitar, fazer uma última pergunta aí também. Deixa a dúvida aí, aproveita esse momento. Mas, Bruno, enquanto as pessoas estão pensando se tem dúvida ou não tem, eu queria fazer uma foto final para a gente marcar esse momento aqui. E, inclusive, a foto, sempre que a gente tira um print aqui, eu com o convidado, quem está ouvindo a gente também tem que tirar o print. Esse é o compromisso aqui dessa live. E aí, o print depois, você que vai tirar o print, vai postar nas suas redes sociais, vai fazer um story, vai marcar a gente e botar o insight que você teve hoje. A gente saber aí, ter como uma métrica se deu certo, se não deu, se a gente conseguiu passar esse conteúdo para frente. Então, vamos fazer esse print aí? Se o palestrante foi bom, se foi ruim, né? Pra falou validar abobrinha tudo. ou não. Pra validar tudo. Eu vou desativar os comentários pra gente poder ter mais espaço aqui. Tá pronto aí? Show! Deixa eu voltar aos comentários, ver se alguém já tem dúvida. Mas, Bruno, enquanto isso, queria te agradecer demais. Primeiro, por lá atrás, aquele momento que a gente teve, de você ter topado conversar comigo, me dar umas orientadas, que eu estava num momento de busca, de querer conhecer. E hoje, por ter topado participar da live, por essa conversa incrível, e porque com certeza você fez parte dessa transição que eu tive de quem estava buscando para quem já está no mercado. Então, eu só tenho a te agradecer demais. Muito obrigada. Imagina, cara, é um grande prazer poder ter contribuído aí para essa mudança aí de carreira. E muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui trocando essa ideia com você, estar tendo a oportunidade de conversar com todo mundo aqui. Então, só tenho a agradecer também aqui pelo espaço. E conte comigo. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Bruna, para finalizar, deixa teus contatos aí, como é que entra no grupo. Vou pedir para você deixar também o nome dos livros que você comentou, para todo mundo poder saber. Tá, vamos lá. Acho que o melhor caminho é pelo Instagram, aqui no Amigo CX. Lá tem um link na biografia, onde tem todos os nossos canais. Tem o canal do Telegram, tem o meu LinkedIn, tem o site dos 2 livros, que eu já falo os nomes aqui. Tem o link do Telegram para participar do grupo.
Então lá tem todos os links, acho que é o melhor caminho para encontrar a gente. Ou através do LinkedIn, no Amigo do CX também, ou na minha própria página, Bruno Guimarães. E fico à disposição também, quem quiser me conectar, quem quiser mandar perguntas lá depois, quem quiser bater um papo, eu fico super à disposição aí. Como eu falei no começo, eu atendo todo mundo, eu gosto de conversar com todo mundo, então fiquem à vontade para me procurar. E os livros, a gente está lançando o segundo livro agora, então o primeiro livro foi Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática. Então o site é livroacx.com.br, lá tem todas as informações, são 35 autores de mercados diferentes, alguns autores internacionais. Lá você consegue comprar o livro direto, conhece todos os autores, enfim, tem todas as informações. E agora, finalzinho de março, a gente lança o nosso segundo livro, que é A Experiência do Colaborador, um livro de Employee Experience na teoria e muita prática, para também o mesmo formato, são 32 coautores, se eu não me engano, 31 ou 32, profissionais de RH, profissionais de gestão de pessoas, profissionais de Employee Experience de grandes empresas como Burger King, Zé Delivery, Pra Valer, Suzano, então tem grandes nomes. O site é livroex.com.br, também tem todas as informações, e o livro está na pré-venda agora, então quem quiser adquirir com preço promocional, agora é a hora. E o lançamento, a gente ainda não tem a data, o livro deve estar entrando na gráfica amanhã, ou sábado, então a gente está nos finalmente, a gente acabou de finalizar toda a diagramação, toda a aprovação dos autores, estamos entrando na gráfica e bem provável que a gente tenha um lançamento lá para o dia 28, 29, 27, ali finalzinho de março, que vai ser lá na Livraria Cultura, vai ser um lançamento presencial, que o primeiro livro não foi presencial, a gente não teve a oportunidade de fazer o presencial do primeiro livro, e agora a gente vai ter essa oportunidade. Então, quem quiser adquirir o livro, quem quiser ir lá conhecer os autores, ter essa troca ali, vai ser muito legal. Então já fica aqui meu convite para todo mundo participar, e fica o meu convite para todo mundo participar da comunidade, seguir a gente lá no LinkedIn, a gente está sempre divulgando conteúdo, divulgando eventos, divulgando cursos no mercado, enfim, a gente sempre tenta trazer o máximo de informações ali para quem está buscando desenvolvimento, para quem está buscando mais informação sobre o tema, possa encontrar dentro da nossa comunidade. Maravilha. Bruno, de novo, muito obrigada. Eu vou ficar aqui para dar alguns recados finais, mas você pode ficar à vontade, sair. A gente... Deixa eu ver se tem algum comentário. O pessoal está agradecendo, Bruno. Então, Legal, isso. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Karen, mais uma vez, e obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, tenha gerado algum insight para vocês. E vamos falar de CX, vamos mudar esse mercado aí juntos. Valeu. Vou ficar aqui então para dar esses recados. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Bom, para quem está assistindo aqui, eu queria reforçar esse convite que eu já fiz durante a live. Se você quer fazer parte de uma comunidade que fala de CX também, que é uma comunidade que está nesse engajamento começando, mas você vai poder fazer parte desse engajamento legal que a gente vai ter, te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp. É só me pedir aqui no Instagram, kligerman.karen. Me pede para entrar, te coloco no grupo, a gente conversa, troca essa ideia. E o último recado é para você que tirou o print, publica, compartilha, marca a gente, coloca o insight que você teve. E queria agradecer muito a você que estava assistindo aqui, você que começou a acompanhar agora, você que começou a me seguir agora. Queria só agradecer porque essa comunidade está começando a crescer agora e vai ser muito grande no futuro. Então, muito obrigada e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!